Bom dia, alunos. Hoje nós daremos início à nossa aula sobre o reino fungi. Esse reino, ele pertence aos fungos, que é estudado pela micologia. Vocês sabiam que o maior ser vivo do mundo, ele é um fungo? Ele mede mais ou menos 9,6 quilômetros quadrados. Ele vive em florestas nos Estados Unidos. Os fungos eles estão presentes no nosso dia a dia. Eles são conhecidos por cogumelos, bolores, mofos. São utilizados na nossa alimentação, por isso que é importante o estudo dele. E a nossa aula, o objetivo dela será conhecer as características desses fungos, a importância dele para nós, como é que acontece a reprodução, e no finalzinho a gente vai conhecer algumas doenças causadas por fungos. Certo? Nesse próximo slide, eu coloquei a ilustração de alguns fungos, né? Então, a gente tem ali os cogumelos, esse de cá os levedos, que são utilizados na fabricação de cerveja, vinho, pão. Ali eu tenho um pão mofado, aqui eu tenho uma orelha de pau. Vocês veem muito isso no sítio, né? No interior. Ali tem cogumelos, aqui eu tenho uma plantação que foi afetada com o fungo carvão. Temos aqui trufas. Essas trufas são comestíveis, são utilizadas para tempero de alimento. Elas são muito caras, o valor comercial dela é muito caro. Em cima a gente tem uma folha com ferrugem. Também é a presença de fungos. Aqui eu tenho uma parede mofada, que são fungos. Esses tipos de fungo aqui, eles são comestíveis, como esse daqui também que a gente utiliza para tempero de estrogonofe. E aqui eu tenho um fungo, né, paralisando uma formiga. Então, aqui é só para ilustrar os fungos. Então, vamos conhecer as características dos fungos, né? Como eu já falei, são conhecidos por bolores, mofos, levedos, cogumelos. Os fungos eles podem ser encontrados na superfície, na água, no organismo, ou seja, de animais, plantas, paralisando, sendo como parasita. Eles são organismos eucariontes. Por quê? Por quê? Porque eles têm a membrana nuclear ou a carioteca. São heterotróficos, ou seja, eles necessitam se alimentar de outros seres, só que eles não ingerem o alimento, eles absorvem esse alimento. E o que é que eles fazem? Eles eliminam uma enzima, essa enzima ela degrada o alimento e depois o fungo absorve esse alimento. Os fungos eles podem ser unicelulares, pluricelulares, né? Eles podem ser decompositores, que são sapróbios, podem ser parasitas, podem ser mutualísticos. Outra característica deles, a parede celular dele é rica em quitina, que seria um polissacarídeo, que ele está presente nos animais. A reserva energética dele seria o glicogênio, que também é um polissacarídeo. Eu destaquei aqui a parede celular de quitina e a reserva energética de glicogênio, por quê? Porque os fungos eles são mais aparentados com o reino animal por conta dessas duas características, né? A parede celular rica em quitina e a reserva energética do glicogênio. Porque já as plantas, a parede celular seria de celulose e a reserva energética seria de amido. Os fungos, eles produzem esporos, vivem em locais úmidos, por isso que na época do inverno, ou então em ambientes molhados, a gente vê a presença de fungos. Eles podem ser aeróbicos. O que é um ser aeróbico? É aquele que precisa do oxigênio para sobreviver. Eles podem ser anaeróbicos, ou seja, na presença do oxigênio, eles morrem. E tem alguns seres que são anaeróbicos facultativos. Ou um exemplo seria os levedos, que são utilizados na fabricação do pão, da cerveja e do vinho. A importância dos fungos, né? Uma das importâncias dele, assim, eles são decompositores, ou seja, ele faz a reciclagem da matéria orgânica. Eles devolvem ao meio ambiente essas substâncias que são degradadas por eles e junto com as bactérias.
Eles são utilizados na alimentação, como o champignon, as trufas, a morchella, que eu mostrei lá no início do slide. Eles são utilizados na produção de pães, bebidas alcoólicas, queijo, pizza. Eles são utilizados na fabricação de antibióticos, como o penicilino. Em 1928, teve um cientista, Alexandre Fleming, ele fazia experiências com bactérias. Então, foi que ele observou. Ele, no seu laboratório, ele viajou, deixou fechado por alguns dias, e quando ele voltou, as placas com que continha bactéria tinha a presença de fungos. E nela ele observou o quê? Que as bactérias não se desenvolviam. Então ele começou a pesquisar o que teria acontecido. Então ele descobriu a penicilina. Então, graças a ele, nós temos hoje os antibióticos, né, para tratar as doenças causadas por bactérias. Os fungos, ele tem uma grande importância nas pragas agrícolas, porque eles parasitam as plantas, né, causam ferrugem no café, na soja, o carvão, como a gente viu lá no início do slide, uma plantação de milho com carvão preto. Eles são de grande importância na saúde pública, porque eles são responsáveis por muitas micoses no ser humano, como o sapinho, a cândida, a frieira, que é o pé de atleta, a pitiríase vesicole, que é o pano branco, e eles também são utilizados como controle biológico. Então, tem alguns fungos que são patogênicos. Então, se eu quero eliminar alguma praga de uma plantação, eu jogo aquele fungo naquela praga, ela, quando se unir com outros insetos, eles vão matar aqueles insetos. Ele é utilizado como controle biológico. Outra importância dos fungos seria a associação mutualística. O que seria uma associação mutualística? É uma relação ecológica entre seres de espécies diferentes, e essa relação ela é uma relação ecológica harmônica. Por quê? Porque traz benefício para os dois. Então, a gente tem os links, que são formados por algas, por fungos e algas, ou fungos e cianobactérias, e temos as micórrias. Lá na frente a gente vai ter eles. As micórrias são fungos e com as raízes das plantas. E tem alguns fungos que podem ser venenosos, como a amanita, e alguns eles podem apresentar reações alucinógenas. Tem uma droga chamada LSD, que é tirado um ácido, né, que ele é um fungo, que, por conta dessa ação alucinógena, ele é utilizado como uma droga. Aí, nesse slide, eu coloquei, né, a importância dos fungos. Então, a gente tem lá a produção de queijo. Aqui, Alexandre Fleming, ele examinando uma placa contendo bactérias. Aqui é o penicilino, que foi descoberto por ele. Né? Aqui é só para lembrar que é graças a eles que aconteceu a produção de antibióticos. Ali, os fungos que são utilizados na fabricação de pães e bebidas como vinho. Aqui eu tenho uma plantação de milho, né, que foi atingida por fungos. Aqui são as micórrias, que a gente tem as raízes com fungos. Aqui são os líquens, certo? Aqui eu tenho um bebê com a boquinha toda branquinha. Isso aí é a cândida, ou seja, o sapinho, que é muito comum em recém-nascido. Aqui a gente tem frutas apodrecidas, né, que estão sendo decompostas por fungos e bactérias. E aqui a gente tem um fungo comestível. Como é que seria a organização celular desses fungos, né? Como é que seria a morfologia deles? Os fungos eles são constituídos por hifas. As hifas são filamentos de células e o conjunto dessas hifas vai formar um micélio. Então, as hifas é como se fosse um filamento que ele vai se dobrando um sobre o outro, parecido com um novelo de linha. E o conjunto dela formaria um micélio. Essas hifas, elas podem ser de dois tipos. Tem as hifas cenocíticas, que elas também são conhecidas por hifas não septadas,
E tem as hifas septadas. As hifas septadas, elas podem ser monocarióticas, formadas por um núcleo, e podem ser dicarióticas, formadas por 2 núcleos. E, no fungo, o micélio tem o micélio vegetativo e o micélio reprodutor, ou também conhecido como corpo de frutificação. Então, vamos conhecer aqui as partes do fungo. Nessa imagem do lado esquerdo, a gente tem um cogumelo. Nessa parte inferior, a gente tem o micélio. Aliás, tem o corpo vegetativo. Por que é corpo vegetativo? Porque ele não tem estrutura de reprodução. É como se fosse a raiz, né? Ele serve para fixar o fungo numa superfície. E essa parte superior, que a gente está vendo, é o cogumelo, aí seria o corpo de frutificação, ou também chamada estrutura reprodutora. É nesse corpo de frutificação que vai ocorrer a produção de esporos. E aqui no meu lado direito, a gente tem a primeira figurinha, a gente tem uma hifa cenocítica, que ela também é não septada. Você vê, ela é um filamento que contém núcleos, né? Esses núcleos eles ficam no citoplasma da célula. Na figurinha do meio, a gente tem as hifas septadas, olha, elas têm uns septozinhos, que é formando como se estivesse formando uma célula cada uma. E esses septos, eles permitem também a passagem de substâncias. Essas hifas aqui, o exemplo dela aqui é uma hifa monocariótica, porque ela tem a presença só de um núcleo. E aí embaixo a gente tem as hifas septadas do tipo dicariótica, porque ela tem o quê? A presença de 2 núcleos. Tem alguns fungos, né, que ele apresenta algumas especialidades. Ou seja, as hifas, né? Tem alguns que têm os rizóides, que eles funcionam tipo raízes, né? Não são raízes, mas funcionam como raiz, porque ele vai se fixar o fungo, né? A superfície, o substrato, e também ele é responsável pela absorção dos nutrientes. E tem algumas hifas que são austório. São hifas que elas penetram, né, nas plantas, né, paralisando elas. Elas agem como parasitas. Na nutrição dos fungos, eles são heterotróficos, eu já disse, heterotrófico por absorção, ou seja, a digestão dele é extracorpórea, porque eles liberam uma enzima, essa enzima ela degrada o alimento e depois o fungo absorve esse alimento, certo? E também, na nutrição dele, está envolvidos os fungos decompositores e parasitas, né? E ali só lembrando a questão da digestão extracorpórea. Como é que se classificam os fungos, né? Eles se classificam de acordo com a estrutura de reprodução deles, né? Então, aquele primeiro lá, a gente tem os critridiomicetos. Esse segundo são os higomicetos. Aqui, que para os cogumelos, né? São parecidos com cogumelos, são os ascomicetos. E os basidiomicetos, que são todos os fungos que são aparentados mesmo com cogumelos. Aqui a gente tem um cladograma, né, que ele retrata, ele ilustra o desenvolvimento dos fungos, né? Ali os critidiomicetos são fungos que apresentam, os esporos são flagelados, eles são de ambiente aquático. Aqui os higomicetos, os ascomicetos, os basidiomicetos, eles não apresentam flagelo nos esporos, certo? E a gente tem aqui os ascomicetos e os basidiomicetos, que formaram 2 novos grupos. Né? Ali a gente tem os ascomicetos, que na reprodução dele tem os ascosporos, e os basidiomicetos, que tem os basidiosporos, que dá origem ao nome da espécie do fungo, do filo. Então, conhecendo cada um, né, um pouquinho. O filo Chytridiomycota, né, são os critidiomicetos. Existem cerca de 790 espécies conhecidas. Ele não apresenta corpo de frutificação, como tem nos cogumelos.
A maioria são aquáticos, por isso que os esporos são flagelados. O flagelo tem essa função de nadar. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares, né? E eles apresentam hifas não septadas, ou seja, hifas cenocíticas. Eles reproduzem por alternância de gerações. O que seria a alternância de gerações? É que quando eles estão se reproduzindo, vai ter a fase assexuada e a fase sexuada. E nessa fase a gente vai encontrar a fase diploide, né, 2N, e a fase haploide. Eles são decompositores ou parasitas. Aí eu trouxe aqui a ilustração de um fungo, né, esse aí, Batrachostridium. Esse fungo, ele paralisa o quê? Anfíbios. Ele afeta a pele desses anfíbios. A gente sabe que os anfíbios, eles se respiram através da pele, respiração cutânea. Então, como ele paralisa a pele desses anfíbios, os anfíbios acabam morrendo. No filo Zygomicota, a gente encontra os zigomicetos. Tem cerca de 1.000 espécies. Eles não formam corpo de frutificação, né? Eles podem ser decompositores, parasitas e mutualistas, dominante terrestre, e eles também apresentam hifas cenocíticas, ou seja, não apresenta septa. Um exemplo aqui é o bolor preto do pão. Quando o pão está estragado, vocês observam que ele fica tipo uma massazinha cinza por cima dele, ali é um mofo. O filo Ascomicota, a gente encontra os ascomicetos, são os mais conhecidos, né? Tem 32.000 espécies. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares, e já eles apresentam as hifas septadas. E ele tem grande importância. Uma importância dele é as leveduras, os antibióticos, eles também são utilizados como alimento. E eles também são responsáveis por algumas doenças. O filo Basidiomicota, eles têm os basidiomicetos. Se conhece hoje em dia mais ou menos 22.000 espécies. Um representante aí é o champion, que é comestível. Eles podem ser venenosos ou alucinógenos. E eles apresentam hifas septadas. Os fungos do tipo Basidiomicetos, né, que eles apresentam cogumelos, a gente vê lá a primeira figurinha lá, ele é muito bonito, mas que tem que ter muito cuidado, porque tem alguns que um pedacinho só ele pode ser letal para o homem, né? Então leva o indivíduo à morte, libera um veneno. E como é que eu vou reconhecer? A gente tem que ter um estudo muito grande em relação a esses fungos, para me reconhecer se ele é ou não venenoso, se ele é comestível. Os líquens, né? Os líquens é uma relação mutualística entre fungos e águas, ou fungos e cianobactérias. A reprodução dos fungos é do tipo fragmentação, e nessa fragmentação eles vão formar estruturas que têm a presença de algas e de fungos, que se chama sorédios. E eles são também, eles têm corantes, e eles são bioindicadores de poluição. O que é isso? Na presença de líquens, né, numa determinada região, significa o quê? Que aquela região ela não está poluída. Ou então, se eu tenho um líquen, e esse líquen ele mudou de cor, então indica o quê? Que aquele ambiente está poluído. E aqui a gente tem as micórrias. Nas micórrias, também elas seriam uma relação mutualística entre fungo e raiz das plantas, né? É uma relação mutualística em que a planta ela ganha, né, água, sais minerais e proteção, e o fungo ele vai ganhar açúcar e vitamina. E essas hifas, elas podem penetrar na raiz, né? Elas podem ser ectomicórrias. É a bateria. Carregador.
Essas hifas, elas podem ser ectomicórreas, né? Elas se enrolam na raiz das plantas, ou elas podem ser endomicórreas. Endomicórrea, ela penetra, né, dentro da raiz. E a reprodução dos fungos, como seria? Aqui eu trouxe esses slides para a gente ver no geral, porque a reprodução deles é muito complicada a gente compreender. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente tem uma figura que ela traz a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, a reprodução por alternância de gerações. Tem alguns fungos, certo? Que ele se reproduz só de forma assexuada. Então, se ele se reproduz de forma assexuada, ele produz o esporo, certo? Esse esporo, ele caindo em ambiente favorável, ele vai germinar e ele vai formar a hifa forma o micélio forma o esporângio, e esse esporângio, ele vai dar origem aos esporos. Esses esporos, ele caindo em superfície, favorável, ele vai desenvolver e formar novas hifas. E a gente também tem os fungos que se reproduzem de forma sexuada. Ele inicia, né, com a forma assexuada e depois ele vai para a forma sexuada. Então, a gente tem os esporos. Esses esporos, eles vão germinar, né? Eles germinam, produzem as hifas, o micélio. Aí, o que é que vai acontecer? Na reprodução sexuada, a gente tem a participação de gametas. No fungo, não tem gametas. O que é que acontece? As hifas, elas vão se unir, né, através da membrana plasmática, e elas vão se fundir. Então, ela vai formar uma hifa dicariótica, que essa hifa ela vai dar origem aos esporângios, e esse esporângio ele vai dar origem aos esporos, e aí o novo ciclo começa. Certo? Então, de acordo com a estrutura de reprodução deles, é classificado o grupo. Então, tem alguns fungos, né, que uma das estruturas reprodutivas dele, os esporângios, seria os basídeos, que vai formar os basidiomicetos. Tem os ascosporos, que vai formar os ascomicetos. E tem os zigosporos, que vai formar os zigomicetos. Então, nessa reprodução dos fungos, né, então, é basicamente isso. E agora a gente vai conhecer, ver algumas doenças causadas por fungos, né, que elas são chamadas de micoses. Então, qual seriam essas micoses? Então, vamos conhecer aqui. Então, vamos lá. Espere só um pouquinho que aconteceu aqui um problema técnico. Pronto, lá no finalzinho. Pronto. Pronto, pessoal, já que o slide voltou aqui, ó, aí a gente aqui teve o geral, né, da reprodução dos fungos, né, aqui quando ele acontece a reprodução assexuada, né, a formação de esporos, esses esporos vão germinar, formam um micélio. Quando esse micélio está formado, tem algumas hifas que são hifas reprodutoras e tem umas hifas que são estéreo. Então, as hifas reprodutoras elas vão se unir, nem tem o masculino, nem tem a hifa masculina e nem tem a hifa feminina. A gente tem a hifa positiva e a hifa negativa. Elas se unem através da membrana plasmática, chamada plasmogamia. E depois, o que é que vai acontecer? Essas hifas elas vão fundir o núcleo, que é chamado cariogamia. Então, na fusão do núcleo, a gente vai ter o núcleo dipóide, ou seja, são células 2N, forma um esporângio, o esporângio vai dar origem a esporos, e os esporos continuam um novo ciclo, né? Então, aqui, a gente, só para ilustrar, ó, a reprodução dos fungos
assexuada, o esporo ele germina e forma a hifa. Na reprodução assexuada, que tem alguns só acontece a reprodução assexuada, eles podem ser por fragmentação, brotamento ou esporulação. Aqui a gente tem um brotamento. Eu tenho uma hifa, seja um micélio, ele vai formando um broto. Esse broto ele pode se desgrudar, descolar da parede da hifa ou do micélio. Se encontrar um ambiente adequado, ele vai desenvolver uma nova hifa. Ou então eles podem continuar presos, aderido à parede da hifa. Um tipo de reprodução desse jeito seria os levedos. Já aqui a gente tem a reprodução assexuada por tiboesporulação. A gente tem hifas, ou seja, o micélio, ele forma um esporângia, e esses esporângios eles vão liberar os esporos. E aqui só para ilustrar, a reprodução dos fungos zigomicetos, a fusão das hifas, formando o núcleo. Esse núcleo vai formar esporângios, os esporângios eles vão dar origem aos esporos, formando um novo ciclo, do zigomiceto. Então, de acordo com a estrutura formada, dos esporos, ele vai dar origem ao filo, Então, aí a gente tem o filo zigomicetos. Nesse próximo, a gente tem os ascomicetos, formando ascosporos, certo? Então, esse ascosporo ele que vai dar origem ao nome do grupo. Aqui a gente tem a hifa negativa e hifa positiva, elas se unem, com a união da membrana plasmática, ou seja, a cariogamia. Depois vai ter a fusão dos núcleos, Esses núcleos eles são diploides, depois eles vão se dividir e formar esporos haploides. Então, os ascosporos dão origem aos ascomicetos. Os basidiomicetos, que são os fungos mais comuns, são os cogumelos, ele também se reproduz da mesma maneira dos outros. A única coisa é que muda o nome da estrutura, que a gente vai ter os basídeos, que formam os basidiosporos, que vai dar origem aos basidiomicetos. Pronto. E aqui a gente vai ver as micoses. Nessa primeira lá, a gente tem a frieira, que é chamado pé de atleta. Ele é muito comum nas pessoas que deixam os pés molhados. Então, entre os dedos dos pés vai dar uma coceira intensa, tá certo? Porque o fungo ele precisa de ambiente úmido, tá certo? Então, ele já encontra um ambiente favorável. Nessa segunda, a gente tem uma tênia corporis, ou seja, uma impinja. Nessa terceira aqui, essa figura, a gente tem uma micose que acontece muito nas unhas. Então, quando a gente vai para a manicura, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse fungo a gente pode transmitir de uma pessoa para outra. Lá embaixo, é muito comum acontecer nos consultórios pacientes na virilha, a presença de micose, dá uma irritação, dá coceira. Tem o pano branco, tem a micose no cabelo, é muito comum em crianças. Nesse outro, a gente tem a candidíase, ou seja, o sapinho, certo? Ali tem uma estrutura do aparelho digestivo, que também pode afetar o tubo digestivo. Tem aqui a candidíase, ela pode acometer tanto homem como mulheres, é uma DST, que ela causa um corrimento branco, dá uma coceira intensa na vagina ou no pênis, na cabeça do pênis, e é uma micose. Aqui a gente tem uma criança aqui com boqueira, também é um exemplo de micose. Acontece também muito em idosos, pela presença, ele cai a pele, e essa pele ela fica meio molhada, então desenvolve o fungo. Ali a gente tem uma micose ali no couro cabeludo, e também os fungos eles podem causar um tipo de pneumonia. Pronto, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Na próxima semana a gente vai retornar com a atividade. Tenham um bom dia e uma boa semana.